Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém. Irmãos queridos, nesta noite eu quero falar uma mensagem com o título Os dias, os últimos dias, o último dia e o dia. Amém? Os dias, os últimos dias, o último dia e o dia. Eu quis ler esse texto, é uma mensagem temática. Eu quis ler justamente porque fala do primeiro dia, na criação. Versículo 5 diz: e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. A contagem do dia era da tarde para a manhã. Primeiro dia da nossa era. E nós temos situações para os dias que nós entendemos um dia como dia de 24 horas. E também há dias como um evento, né? Tem algum evento em algum dia. Eu quero falar um pouco disso aqui nessa noite. Vá comigo para o livro de Lucas 17, no versículo 22. Eu quero começar falando, conforme meu título, sobre os dias. Eu poderia falar sobre muitos dias, muitos tipos de dias, né? Porque existe uma série de coisas: dia de alegria, dia de pesar, dia de lágrima, de choro, dia de uma série de coisas. Mas eu quero falar aqui, usando como base Lucas 17, de 22 a 30, que diz assim: disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como relâmpago que faz escândalo desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Preste bem atenção agora. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nesse texto aqui, nós falamos de alguns dias. Jesus, explicando para os discípulos, disse assim: olha, vocês vão desejar um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Alguns teólogos interpretam que esse dia é um dos dias da sua carne, que ele estava no seu ministério, e outros teólogos ainda entendem que é os dias do seu retorno. Mas pelo contexto, nós conseguimos entender que é mais fácil interpretar dos dias dele ali na sua pregação, no seu ministério terreno. De maneira que ele pregava, ele ensinava, ele curava. Se você for para João 12, versículo 8, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: a mim vocês sempre terem, vocês sempre têm comigo aqui, eu estou sempre com vocês aqui. Né? Depois você acompanha o contexto, que eu não vou ter tempo de correr lá. Tem muita coisa para falar aqui nesta noite. Mas então ele fala: assim como foi nos dias, ele começa a abrir uma questão escatológica aqui. Se você observar no versículo 22 novamente: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, um dos dias do seu ministério. E dir-vos-ão: ele está aqui ou está ali, não vai atrás, não sigam. Aí ele fala da sua vinda como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E aí no versículo 25 ele fala que convém ele ser ainda, que venha padecer e ser reprovado por essa geração. Aí ele fala de dois outros dias aqui. E como aconteceu nos dias de Noé. Lembra do título? Os dias. Então, um dos dias do Filho do Homem. Mas aqui agora eu estou falando dos dias de Noé. Porque ele afirma: como aconteceu nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Casavam, bebiam, davam-se em casamento. Não há problema nenhum nisso. Em casar, em casamento, plantar, colher, estudar. Não há problema nenhum nisso. O problema é
que Noé pregava e a multidão, os homens, rejeitavam a pregação. Ele falava de um juízo que viria, de um Deus de amor e de misericórdia, mas também de justiça e de juízo, e os homens não davam ouvido. Mas, da mesma maneira que nos dias do Filho do Homem ele prega, e nós estamos pregando a mensagem aqui, daqui a pouquinho eu vou falar em que dia nós estamos, anunciando e proclamando, e você vê que as pessoas cada vez mais se afastam do Senhor, da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Observe. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, choveu do céu enxofre e os consumiu a todos. Então ele está dizendo que, da mesma maneira que havia alguém pregando, se você for para Judas, vai ouvir falar que Jó era justo. Se você observar, os textos bíblicos dizem que Noé, ele era um pregador da justiça. Anunciava e as pessoas não queriam ouvir. Da mesma maneira veio o dilúvio, veio aquele juízo de fogo que consumiu a todos, assim também será nesses dias que nós estamos proclamando do Filho do Homem, estamos anunciando o Filho do Homem, anunciando que ele veio, que ele ensinou, que ele fez maravilhas e que nos deu não uma possibilidade, mas uma concreta, gloriosa salvação pelo seu sangue vertido na cruz. Ainda assim as pessoas o rejeitam. Mas da mesma forma, agora sim, o ponto escatológico, da mesma maneira como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será no dia do Filho do Homem. Porque ele veio, anunciou, pregou e proclamou, de maneira que a sua mensagem continua sendo pregada. E as multidões rejeitam. Mas se você observar, o versículo 24 diz assim: porque como o relâmpago que faz escândalo desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Guarde esse versículo aqui. Então nós temos aqui os dias do Filho do Homem, de Noé, a exemplo de Noé, dos dias de Noé, e a exemplo dos dias de Ló, que era proclamado, que era anunciado salvação e anunciado juízo. E as multidões rejeitaram, as massas não quiseram. E assim estão as multidões no dia de hoje. Recebem todo tipo de coisa. Se você pesquisar na filosofia, nas artes, na ciência, nas culturas mais vastas que você possa imaginar, recebe-se todo tipo de coisa e acreditam-se, bate palma, mas quando você prega o evangelho, dizem que é loucura. E de fato é loucura. A loucura da pregação alcançou aos perdidos, como eu e você que estamos aqui. Mas conforme foi nos dias de Ló, que houve juízo, houve uma proclamação. Nos dias de Noé, houve juízo, também haverá. E isso está muito perto de acontecer. Primeiro tópico da minha mensagem, os dias. Observe, no livro de Efésios, você vai observar sobre os dias, que os dias são maus, né? Efésios 5,16 nos informa o texto que os dias são maus. E nós temos vivido realmente dias maus, dias de pessoas voltando as costas para Deus, abraçando tudo que possa abraçar. E ali, isso, Efésios 5,16, Tainara. Aí fica bem. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, algumas versões, porque os dias são maus. Então nós temos vivido dias maus. Quando eu falo dias maus, não são só referentes a esse momento de Covid-19, como Paulo escreveu na época dele, não tinha Covid-19, mas os dias são maus por causa de toda a agressão que sofre o planeta por todo o mal e por causa da maldade do ser humano que rejeita a mensagem do Evangelho. Se você observar, ainda em Efésios 6, versículo 13, Paulo nos informa para nós tomarmos a armadura de Deus para resistir no dia mau. Lembra que eu falei que o dia não precisa necessariamente ser um dia de 24 horas? Tem o dia mau. E o dia mau, às vezes, não é um dia apenas, mas um período na nossa vida. Que há alguma coisa que nos atrapalha, que nos incomoda, que nos infortuna, que nos traz um desespero muitas vezes. Às vezes as pessoas ficam ali em parafuso por causa das coisas que vão acontecendo. Entram em depressão, entram numa situação muito de calamidade realmente por causa da situação, das circunstâncias, e são um dia mau. Então o que Paulo nos informa? Revista-se da armadura de Deus, tome as armas do Senhor, as armaduras de Deus, para resistir no dia mau, que pode durar um mês, um ano, uma década, algumas situações adversas, mas nós temos esses dias, dia mau, os dias maus, o dia do Filho do Homem, o dia de Ló, como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Eu disse que os dias, depois então, os últimos dias. E o que são os últimos dias?
Abra comigo a sua Bíblia em Atos 2,17. Eu vou aproveitar que a Tainara está ali colocando no telão, e é mais fácil até para eu ganhar tempo. Atos 2, o verso 17, diz assim: oh, Deus te abençoe. Um copo de água fria dado para um profeta tem galardão. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Esse texto tem o pano de fundo de Joel 2,28. Pedro, no derramamento do Espírito Santo, as pessoas ficaram ali perguntando: o que está acontecendo? Estamos ouvindo as pessoas falarem nossos idiomas, porque era a festa de Pentecostes, e as pessoas iam para Jerusalém para celebrar, os judeus de várias partes, de várias cidades, de vários países, se reuniam de várias falas, de várias línguas, e nesse dia, então, o Senhor derrama do seu Espírito, e começa a questionar: o que está acontecendo? O que é isso? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e diz: o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias. Então, quando efetivamente abriu os últimos dias, nós costumamos dizer que os últimos dias são da primeira à segunda vinda de Jesus Cristo. Mas efetivamente a inauguração desse dia deu-se por esta ocasião, que nos últimos dias seja derramado do seu Espírito sobre toda a carne, conforme nós lemos aqui em Atos 2 e o verso 17. Se você observar comigo lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo 4, versículo 1, tem um texto também muito conhecido, os irmãos conhecem, já leram, já pregaram, já ouviram mensagens de pregações, que diz assim, deixa eu esperar a irmã achar ali, que eu vou ganhar tempo aqui ali. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou algumas versões, dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha quanta coisa acontece aí. Continua o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graça. Deixa eu parar aqui. Então, nos últimos tempos, ou nos últimos dias que nós estamos vivendo, diz o texto sagrado que o Espírito expressamente, categoricamente, firmemente, fielmente, cabalmente diz que muitos vão apostatar da fé e vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então, nós estamos vivendo nesses últimos dias. Se nós tivéssemos o pastor Elias colocado uma faixa ali na porta, na rua, aqui na frente, anunciado na rádio, na televisão, que hoje estaria aqui um homem pregando e profetizando a chapa do carro, a placa do carro, o RG, o dente de ouro, não haveria espaço aqui para comportar o povo. Porque as pessoas querem isso. Se tivermos aqui pregando a mensagem coaching, que massageia o ego, que diz que você é melhor do que Deus, como muitos estão falando aí, que dizem que você... Tem um desses coaches aí dizendo que se Jesus estivesse lá no Éden, como Adão pecou, Jesus também pecaria. Porque dizendo isso, ensinando, e as pessoas comprando isso, doutrina de demônio, espíritos enganadores, e as pessoas vão apostatando da fé. Quando fala fé, fala de conceito, de entendimento, de compreensão e de doutrina bíblica. E vão se afastando, dando ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Conforme diz outro texto, tendo comichão nos ouvidos, eles amontoam para si esses doutores, esses pregadores, esses mestres, para lhe satisfazer o ego. Então nós estamos vivendo nos últimos dias. Aí você pergunta, mas por que eu vejo tanta coisa desse tipo, não via há 40 anos, 60 anos atrás? Porque nós caminhamos para o fim dos últimos dias. E segundo os sinais, vamos falar daqui a pouquinho mais um pouco, estamos próximos, bem próximos, do findar desta era da igreja aqui na terra. Mas enquanto isso, você vai ver apostasia, desobediência e a obediência ao espírito enganadores, a hipocrisia e as mentiras, e vamos ver coisas terríveis, são dias trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Olha o que diz nesses últimos dias, esses tempos trabalhosos, tempos difíceis. Aí você pergunta, por que está acontecendo isso?
Porque nós estamos vivendo os últimos dias, que tem derramamento do Espírito, que tem a sua igreja cheia do Espírito, que tem homens cheios do Espírito, que tem a pregação do Evangelho, mas também tem espírito de enganadores e pessoas querendo o erro, a mentira e o engano. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Enfim, a lista é grande. Acontecerá isso quando? Nos últimos dias, nos últimos tempos. Tem derramamento do Espírito? Tem. Tem a igreja cheia da palavra, cheia do Espírito? É evidente que tem. Tem homens que pregam, que anunciam que multidões já morreram e ainda vão morrer por causa do Evangelho. Sim, é claro, mas é uma massa muito grande. E à medida que o fim vai chegando mais próximo, a Bíblia nos informa, lá em Mateus 24, que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então você vai vendo como está difícil esse tempo final. Nunca foi tão difícil ser cristão como nos dias de hoje. Mas pregador, você conhece a história da igreja no início, no primeiro século? A igreja na patrística, com os pais apostólicos, com os pais apologetas, na época da escolástica, na época da Idade Média, depois então da reforma, e segue-se. Sim, foi sempre difícil. Hoje nós temos trem, avião, helicóptero, carro, ônibus, internet. Você está conectado aqui agora com outros lugares do planeta. Sim, tem essa facilidade. Mas nunca foi tão difícil ser cristão como nos dias de hoje, porque hoje a apostasia vai se alavancando e vai se aumentando, e pessoas com um linguajar sutil, com uma linguagem macia, com uma linguagem de seda, trazendo para o homem, colocando o homem no centro. Então o homem começa a acreditar que ele é o centro, ele é o que é de fato que deve ser venerado e adorado, e Deus é colocado de lado. Quando que a Bíblia diz que é Deus que tem que ser louvado, Deus que é exaltado, é Deus que está no centro, o nosso Cristo é teocêntrico, é cristocêntrico. Mas as multidões vão se abraçando com as trevas nesses últimos dias. E por isso que nós vemos tantas e tantas ideologias, tantas e tantas maneiras de ensinar um outro evangelho, que não é um evangelho, mas é um outro evangelho, conforme fala em Gálatas 1, versículo 3 a 6 em diante. Há um outro evangelho, e esse outro evangelho tem sido recebido pelas pessoas, mas o evangelho que nós pregamos, o evangelho que o pastor Elias prega, o evangelho que eu prego, o evangelho que nós anunciamos aqui, é o evangelho que o homem precisa arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, então ele é salvo pela graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. É este evangelho que pregamos. Os últimos dias. Nos últimos dias também vão surgir escarnecedores, segundo Pedro 3, versículo 3, escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Você já ouviu pessoas dizendo isso? Eu já ouvi pessoas dizer, pessoas jovens até: olha, eu estou ouvindo que Jesus voltará, mas você pregava, você está com 50 anos, já prega 30, 25, 30 anos, e ele até agora não voltou, e o fulano pregava desde a época 1800, 1700, 1500, até agora Jesus não voltou, e nesses tempos vão acontecer isso mesmo. Isso é conversa. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra, mas não é a palavra. É uma das maiores mentiras que estão se levantando nesses últimos tempos. Uma teologia liberal, que tem distorcido as escrituras sagradas e tem colocado textos bíblicos, tirando parte de versículo, tirando textos inteiros, para confrontar a verdade, para confundir as pessoas, fazê-las acreditar num Deus subjetivo, num Deus dualista e não num Deus absoluto e soberano sobre todas as coisas. Mas nós cremos num Deus que é soberano e que é Senhor nos céus e na terra, invisível, porém real, Criador, que controla o macro e o micro-universo, cada molécula, cada átomo, cada partícula do universo não foge ao controle do nosso Deus. Mas esta teologia, eu não chamo de teologia, mas de ideologia satânica, com os ideais satânicos, vem trazendo confusão na mente de muitos. E muitos pastores abraçaram essa ideologia, abraçaram o liberalismo, que é um braço do gnosticismo, inclusive com muitas bíblias que já estão tomadas pela essa teologia liberal, com esse viés gnóstico, tirando partes de textos, onde você lê, só um exemplo aqui, Lucas 4, verso 18, Lucas 4,
Jesus fala para Satanás lá na tentação: não só de pão viverá o homem. Pronto, algumas versões estão assim: não só de pão viverá o homem, ponto final. Mas a Bíblia, a palavra autêntica, ela diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que procede de Deus. Vão tirando sutilmente. Quando você vê, esses são os últimos dias que nós estamos vivendo. Dia de engano, dia de densas trevas. Agora eu quero falar sobre o último dia. Falei sobre os dias, os últimos dias, rapidamente, é claro, não vou esgotar o assunto aqui. Agora eu quero falar sobre o último dia. Abra comigo a sua Bíblia, em João 1, 23, 24. João capítulo 11, 23, 24. João 11, 23, 24. 23 e 24. Aí, muito bem. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa passagem é a passagem que Jesus vem e ressuscita Lázaro. Os irmãos conhecem. Depois ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então, quando você vê essa passagem, Tainara, já coloca para mim aí, João 6, 39 e 40. Enquanto eu vou falando aqui, João 6, 39 e 40. Então, quando você vê essa passagem aqui, você entende que os judeus, o exemplo de Marta, sabia que haveria uma ressurreição e que essa ressurreição ocorreria no último dia. Logo, então, existe um dia que será o último. Lembra que eu falei sobre os dias, logo no início? Dia de 24 horas e dia de um evento? Então, ele já tinha uma consciência de que haveria o último dia. Em João 6, 39 e 40, olha o que diz. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só nesse versículo dá para pregar 2h30 aqui sem parar. Porque aqui nós temos uma afirmação plena que nós seremos ressuscitados, que o Pai deu para o Filho pecadores que ele ia salvar, e esse que ele salvaria, ele vai ressuscitar no último dia. Quando é o último dia? Esta é uma das perguntas que devem ser feitas. O último dia é o dia da sua gloriosa vinda, do seu retorno. Quando ele retornar, quando ele vier, esse será o último dia. Que dia é esse? Não haverá mais nada? Haverá, mas é o último dia da era presente. Lembra quando ele falou: quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nesse século, nem no vindouro, nessa era e nem na vindoura? Porque essa era vai findar. E o último dia desta era é o dia do seu glorioso retorno, que ele vai ressuscitar os mortos. Então, os dias, os últimos dias, e agora o último dia. Lucas 21, de 25 a 27. Lucas 21, de 25 a 27. Então, entenda bem, esse último dia é marcado por muitos eventos. Muitos eventos. Um deles é o glorioso retorno de Jesus. Uma nuvem com poder e grande glória. Visivelmente, audivelmente, gloriosamente. Nesse dia, os mortos serão ressuscitados. Ele garantiu que os mortos vão ressuscitar no último dia. Será um dia de grande alegria. Lucas 21, de 25 a 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Haverá homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu, ou os poderes do céu, serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então haverá o quê? A volta do Senhor, que haverá ressurreição de morte e que haverá alegria.
Mas antes, ele disse assim, olha, vai ter terremoto, maremoto. Os homens, não falando de menino ou de criança, homens vão desmaiar de pavor de ver o bramido do mar. E você tem visto nessas últimas décadas o que tem acontecido. Tsunami, terremotos, furacões, coisas devastadoras que homens desmaiam, têm pavor, umas até se matam. É o que está dizendo o texto. Vir o Filho do Homem, mas antes disso vai acontecer essas coisas. E quando isso acontecer, quando estiver acontecendo isso, alegrem-se, levante a sua cabeça e regozije, porque próximo, bem perto, está a vossa redenção. Está apertado? Está difícil? Tempo de angústia, tempo de tribulação, de Covid, de tantas coisas. Está difícil? Está. Não está sendo fácil, não. Mas diz o texto, então vamos regozijar, porque está bem próximo a nossa redenção, ou seja, a conclusão, porque nós somos salvos de uma vez, mas Cristo voltará. Nós dizemos a tensão do já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não estamos no corpo de glória que vamos ter naquele dia para sempre, eternamente com o Senhor. Então é tempo de regozijo. Mas também é tempo de pavor. Mateus 24, versículo 30. Porque não podemos pegar metade do Evangelho, temos que pregar todo o Evangelho. Mateus 24, versículo 30. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Estou gostando de ver colocado no telão, não precisa ficar correndo aqui, olha. Economizo até minha Bíblia. Mateus 24, 30. Gostei disso. Né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você não leu agora há pouco comigo lá em Lucas 21? Se você olhar Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, esses três são os evangelhos sinóticos. João não faz parte dos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque os três têm a mesma visão. Eles falam, tem muitos eventos nos três que não tem João. Entenda, são sinóticos. Os quatro são evangelhos, os quatro são inspirados. Os quatro são a palavra de Deus. Mas os três, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. Tem muita coisa, Lucas 4 e Mateus 4. Conta a passagem de Jesus sendo tentado no deserto. E assim outras passagens. Então, Mateus 24, Marcos 21, Marcos 13 e Lucas 21 falam do sermão escatológico. Agora há pouco nós lemos lá em Lucas que é para nós regozijarmos. Regozijem-se, porque quando estiver perto de acontecer, está perto da redenção de vocês. Ótimo. Mas aqui está dizendo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Se você voltar um versículo antes, volta para mim, Tainara, um versículo antes, verso 29. Olha o que diz. 24, 29. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Na sequência, agora 29, agora 30. Então, logo depois da aflição, está falando da grande tribulação mesmo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ora, por que está dizendo que vai ter lamento? Porque são as tribos da terra. Note isso, guarde, pega essa visão agora aqui, essa chave aqui, olha. Lamentarão as tribos da terra, mas as tribos do céu, ou a tribo do céu, ou o povo de Deus, ou o povo que tem uma nação celestial, não vai se lamentar, vai regozijar. Aquelas nações que não reconhecem a Cristo, que não querem a Cristo, no último dia vão lamentar, vão chorar, vão gemer, mas o povo de Deus vai dizer, eis o nosso Salvador, eis o Cordeiro de Deus, bendito seja Ele para sempre. E haverá dia de lamento, dia de grande angústia, dia pesado. Observe comigo lá em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. Em Apocalipse, capítulo 6, de 12 a 17, fala da abertura do sexto selo. Quando o sexto selo abre, é a vinda de Jesus. Está conectado com Mateus 24, 30, está conectado com Lucas 21, com Marcos 13, é a vinda do Senhor. Guarde isso, sexto selo, a vinda do Senhor. Sexto selo, Apocalipse 6, 12 a 17, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue,
E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Lembra as potências abaladas? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os céus, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem o poderá subsistir? Então agora a cena é esta. No último dia, que dia é esse? O dia do retorno de Jesus Cristo, que vai ressuscitar os mortos, todos. No último dia haverá lamento aos povos da terra, e haverá alegria para o povo do céu. No último dia haverá um lamento tão grande, porque os homens de pavor vão gritar: montes caiam sobre nós, rochedos nos encubram. Você já viu avalanche? Desmoronamento de terra? Coisa mais horrível, pastor, não é? Quando nós temos notícia que desmoronou um morro, veio aquele monte de pedra e sufocou e matou, destruiu. Acontece muito por ocasião das chuvas, logo no começo do ano. Aquelas encostas, casas nas encostas. É horrível. Mas os homens vão preferir aquilo do que enfrentar o que está no trono e a ira do Cordeiro. Eles vão entrar em caverna e vão pedir para os montes, para o rochedo, caiam sobre nós e nos escondam daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Hoje eles não querem ver a face adorada do Senhor como nós queremos, como aquele hino que nós cantamos, a face adorada de Jesus. Mas eles vão estar com pavor, enquanto a igreja, observe comigo, Apocalipse 7, deixa eu ver se eu lembro aqui o versículo, onde há um contraste, eu acho que é 7:10, Apocalipse 7:10, acho que é isso mesmo, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eu estou correndo aqui, não lendo o texto todo para ganhar tempo. Mas olha o contraste. Enquanto os povos da terra se lamentam e pedem para que os montes e rochedos os cubram, a igreja, lavada, remida, salva, comprada com sangue precioso, vai estar diante do trono, que eles têm medo. Vão estar louvando ao Cordeiro, que eles vão temer, e vão dizer: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, enquanto eles têm pavor de quem está no trono, e ao Cordeiro, que é o nosso Cordeiro, que tira os pecados do mundo. Isso acontecerá no último dia. Será um dia de julgamento, será um dia pesado, será um dia de densas trevas. Se você olhar para Joel 2:31, vai ver que é um grande e terrível dia. Atos 2:20 fala desse mesmo assunto. Se você observar vários textos, vai observar que é um momento de grande angústia e de grande aflição. Grande peso. Olha comigo o que está escrito em Lucas 4:18. Olha o que está escrito em Lucas 4. Versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem é aquela que, quando Cristo volta, Senhor Jesus, lá do deserto, vencedor da tentação, ele vai até um local onde estava sendo uma sinagoga, onde está sendo feito ali um culto. Ele toma o livro e começa a ler, e ele acha no rolo, não é como nós temos aqui com capítulo e versículo, ele pega o rolo e acha esta passagem. Aí ele lê esse texto, e verso 20, e cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, sentou-se, e aos olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Essa escritura, ela está em Isaías 61. Vai lá comigo. Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. Deixa eu gastar um pouquinho minha Bíblia aqui. Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos
e abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Para aqui, lá onde Jesus leu. Lá em Lucas, para aqui. Porque ele veio fazer a primeira parte desta profecia. Nenhuma palavra do Senhor vai passar sem se cumprir, queridos. Ele veio, como eu disse, o Espírito do Senhor me ungiu, etc, 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 etc. Aí ele para. Porque ele veio na sua primeira vinda cumprir o que ele disse que ia cumprir. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Dar vista aos cegos, liberdade aos cativos, etc. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí continua aqui. E o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Então, nesse dia, o último dia, haverá lamento por aqueles que rejeitam e haverá regozijo por aqueles que foram salvos graciosamente por Jesus Cristo. Porque na sua primeira vinda, ele anuncia o inaceitável. Na segunda vinda, ele vem tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Sobre isso, mais um versículo, só para corroborar isso daqui. 2 Tessalonicenses. Segunda, epístola aos Tessalonicenses. Essa eu não marquei aqui, mas me lembrei agora. Eu quero ler com vocês. 2 aos Tessalonicenses 1, verso 8. Está mais rápido que hoje, segunda 1, 8. Eu não vou ler antes dele, mas eu te aconselho a ler antes, tá bom? Os versículos, desde o primeiro versículo, para você entender melhor. Mas olha o que está escrito. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Lembra que seria um dia de angústia, de regozijo, de tristeza, de lamento, de lamúria e de glórias? Lembra que ele veio pregoar o ano aceitável? Estamos pregando, estamos anunciando, igual nos dias de Noé, igual nos dias de Ló, estamos anunciando. Mas nos últimos dias haveriam tantas coisas que iam tirar muitos do foco. Mas a igreja lavada e remida do Cordeiro, nós lemos em João 6, 39 e 40, que aos que o Pai deu para ele, não vai perder nenhum. Leia depois 39, 40, 1, 2, 3, até o versículo 44. João 6, 39 e 44. Leia depois. Nenhuma das ovelhas do Senhor vai se perder. Nesse último dia, haverá dia de julgamento. João 12, 48. Atos 17, 31. Deus tem determinado um dia, tem marcado um dia que há de julgar. Atos 17, 31. Vamos ler só esse. E agora eu vou falar sobre o dia. Atos 17, 31. Diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que Jesus Cristo, que foi ressuscitado, vai ter um dia de julgamento. Atos 17, 31. Pois bem, eu falei sobre os dias, sobre os últimos dias, sobre o último dia. Claro que não esgotei o assunto. E agora eu quero falar sobre o dia. Abra sua Bíblia, ou leia no telão. 2 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação está presente. Volte um pouquinho comigo, Tainara, aí no telão, para o capítulo 4, para o capítulo 5, verso 17. Aí em 2 Coríntios 5, 17 em diante. Porque assim, a Bíblia não foi dividida originalmente em capítulos e versículos, né? Então, isso foi feito depois para facilitar e tal. Mas observe o que diz aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vai. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Guarde. Por Jesus Cristo,
Cadê? Perdi aqui. Não, volta lá no 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Continua. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus. Vai. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aí pula para o versículo que nós lemos. Capítulo 6, verso 1 e 2, que fala, nós lemos aqui, somos nova criatura, nova criação, em Cristo fomos reconciliados, pelos méritos de Cristo, por intermédio de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, não pecador, mas pecado por nós, em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 6:2 de Coríntios. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Qual é o dia da salvação? Tinha uma canção antiga, eu não sei se vocês conheceram, talvez a minha esposa, que era assim: foi na segunda que Jesus tocou-me, foi na... Conhece essa canção? Que dia que você aceitou Jesus? Ah, foi na segunda. Eu levantava todo mundo. Foi na terça. Aí foi no domingo, então todo mundo. Né? Claro, teve um dia na nossa agenda que foi. Talvez você marcou lá na sua Bíblia, dia, hora, mês, data, tudo certinho. Mas qual é o dia da salvação? Teologicamente falando, o dia da salvação é Cristo. Ele é o dia. Ele é o tempo aceitável. Ele é o dia da reconciliação. O dia de Cristo está aqui. O dia está aberto para que as pessoas venham se regozijar debaixo do sol da justiça. Se aquecer debaixo do sol da justiça, mas as pessoas preferem andar em trevas. Eis que resplandeceu uma grande luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Diz o texto bíblico. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe comigo, no livro de Salmo 118. Vamos lá. Salmo 118. Já estou encerrando, viu, pastor? Salmo 118, verso 19 e 20. Depois leia todo ele. Salmo 118, 19 e 20 diz assim: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. O salmista dizendo: abre as portas da justiça. Quem é que abre a porta da justiça? Não lembro agora há pouco? Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora nós temos paz com Deus por causa de Cristo, por sua justiça imputada em nós. Observe agora: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Verso 20: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. João 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. A ovelha entrava pela porta das ovelhas, como tinha a porta dos peixes, a porta do lixo, do monturo, e tinha a porta das ovelhas. A ovelha entrava para ali, para ir para o sacrifício, nunca mais saía, porque ela ia morrer. Mas ele é a porta que nos dá abertura para a entrada nele e estarmos aqui, porque a ovelha, o Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar. Então ele é a porta que nós entramos por ele, estamos salvos nele e podemos regozijar nele e descansar nele, porque ele é a porta que nos concede a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eis a porta. Os justos entrarão por ela. Observe ainda, verso 21, verso 22. Louvar-te-ei, pois me escutastes e te fizeste minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Quem é a pedra que foi rejeitada? Atos 4:11, Pedro diz: ele é a pedra que os construtores, a liderança de Israel, a nação de Israel, rejeitaram. Ele é a pedra que foi rejeitada. Olha bem, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Em 2 Pedro 2,4 diz a mesma coisa, que ele é a cabeça, é a pedra da esquina, a pedra angular, que dá o ângulo para a edificação, para a construção. Então, ele é a porta, conforme o Salmo. Ele é a pedra, conforme o Salmo. Continua comigo. Da parte do Senhor você fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos
e alegremos-nos nele. Há um cunho teológico muito profundo aqui, queridos. Este é o dia, Cristo é a nossa salvação, o dia da nossa salvação, o dia que nos socorre, o dia do nosso descanso. E me recordo, logicamente, do sábado. Certa ocasião, questionaram Jesus porque ele curava pessoas no sábado, libertava pessoas no sábado, fazia milagres no sábado, e as pessoas, peraí, você faz isso? Olha, o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Eis aqui quem é maior do que o sábado, maior do que o templo, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que tudo. E ele é o nosso descanso. Observe o que diz a palavra do Senhor. Em Hebreus 4, versículo 1 a 13. Hebreus, capítulo 4, já estou encaminhando para o fim aqui, queridos. Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Você está entendendo isso? Que ele é o nosso dia, ele é o dia do nosso descanso, ele é o dia da nossa salvação. Se você olhar para Miqueias 2, versículo 10, é isso mesmo, Miqueias 2:10, está escrito assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Muitos interpretam que é assim: levante e ande, irmão, porque o nosso descanso não é aqui, é lá com Jesus. De fato é. Mas o texto, no seu contexto, não está dizendo isso, porque era uma nação que rejeitava a verdade. Uma nação que rejeitou a palavra, rejeitou a lei, rejeitou o Senhor, não cumpriu, não deu descanso sabático, os anos sabáticos, tanto que eles foram levados em cativeiro por 70 anos. E quando você estuda os profetas, tem que entender que há profetas maiores e menores, pré-exílicos, pré- e pós-exílicos, e do exílico e do pós-exílico, depois desses 70 anos. E nessa ocasião pré-exílica, eles não tinham sido levados para o cativeiro em Babilônia no ano de 586 a.C., mas eles foram. E o Senhor diz assim: ó, levantai e andai, porque vocês não vão descansar nessa terra, que é a terra de descanso, porque vocês negligenciaram, vocês quebraram a Torá, vocês quebraram a lei, vocês fizeram tudo aquilo ao contrário que é para ser feito, agora levantem e vão embora daqui. É esse o sentido. Pode observar depois o contexto. A ira de Deus contra esse povo. E de fato eles ficaram 70 anos de cativeiro e depois retornaram, conforme a palavra do Senhor. Mas agora em Hebreus 4, do versículo 1 em diante, diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe sobreveio, nada aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, entramos no repouso. Nós que estamos crendo, entramos no repouso. Então deixa eu dizer uma coisa aqui antes de eu seguir a leitura. Você que está em Cristo, você já está no repouso do Senhor. Com as tribulações que podem acontecer, com a dificuldade, com o desemprego, com doenças, com luto, com tudo. Mas nós estamos no repouso, nós estamos no dia que é Cristo. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes tivesse dado repouso, não falaria depois disso de um outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque todo aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nós já descansamos nele. Ele é o nosso dia, ele é o dia
os dias de Cristo, de Noé, de Ló. Estamos vivendo muito disso. Os últimos dias, derramamento do Espírito, a igreja cheia da palavra, mas também homens apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. O último dia, dia glorioso da vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos. Tem muitos mais versículos, não vou citar, senão o tempo vai estourar muito aqui, irmãos. Mas agora, para concluir, em meio a todo tipo de situação, dias de toda forma, nosso Deus dá um descanso já garantido para nós. Nós temos um descanso garantido. E a minha aplicação está justamente em 2 Coríntios 6, verso 2, que diz: eis aqui o dia da salvação. E a salvação é somente em Cristo Jesus. Se ouvides a voz do Espírito, Hebreus 4, versículo 7, não endureçais os vossos corações. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e que esse grande dia, que é Cristo, que nos dá regozijo e que nos garante para que no grande dia do seu retorno, o último dia, estejamos em pé diante do Filho do Homem. Amém? Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos regozijamos no Senhor, neste que é o nosso dia de alegria, dia da salvação, de reconciliação, de viver pleno em Tua presença. Nos regozijamos no Senhor, porque sabemos que o nosso descanso, nosso repouso está garantido, porque já entramos nesse repouso, nesse descanso. Agora, Senhor querido, leva-nos em paz, conceda-nos uma noite de descanso, e que sempre tenhamos isso em mente, que embora os dias sejam maus, dias trabalhosos ou difíceis, mas nós temos o dia da nossa salvação, do nosso descanso, do nosso repouso. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.